Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu pôr a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa e já eu volto. Perfeito. O Botafogo joga sábado contra o Corinthians no Newton Santos. E agora há pouco teve mais um reforço apresentado. Ricardo, esse dinheiro não acaba, amigo. Conta pra gente, seja bem-vindo. Exatamente, Mário. Um abraço para você, boa tarde a todos. Jordan Barreira, né, colombiano, 19 anos, né, tratado como joia lá na Colômbia, apresentado há pouco, né, reconheceu, está deslumbrado com essa chegada ao Botafogo, atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, disse que está muito feliz por ter chegado e é uma joia lá na Colômbia, foi destaque, né, no torneio sul-americano sub-20 no início do ano, deu 4 assistências, uma inclusive na vitória da Colômbia sobre o Brasil. E a expectativa agora fica para a estreia dele, né, sábado aqui no estádio Newton Santos contra o Corinthians, né, ele já está regularizado, tá ok. Outro jogador que também está com a documentação pronta e treinou, o primeiro treino dele foi ontem com o elenco do Botafogo, é o Danilo, né? Então ainda há uma expectativa de ele ser relacionado também para esse jogo. O Botafogo que não vai ter o Marlon Freitas, capitão da equipe suspenso, Savarino e Alan devem voltar depois de serem poupados no último jogo contra o Sport. É um fato, o Botafogo de John Textor já investiu mais em contratações esse ano do que no ano passado. A pergunta, dinheiro compra título? Não. Mas ajuda muito quando você investe bem, quando você enxerga no cenário possibilidades boas. Em 2024, o valor total foi de 387 milhões de reais. A contratação mais cara foi a do argentino Thiago Almada, cerca de 137 milhões de reais na cotação da época. O Botafogo terminou o ano campeão brasileiro e da Libertadores. Esse ano, o valor das contratações já soma 685 milhões de reais. Além da primeira e da segunda janelas de transferências, que ainda não terminou, teve a janela especial antes da Copa do Mundo de Clubes, em que o Botafogo também contratou jogadores como o meio-campo argentino Montoro, o atacante Arthur Cabral e o zagueiro Caio Fernando, 3 titulares do time no momento. E também o atacante argentino Joaquim Correa. A contratação mais cara de 2025 foi a do volante Danilo, que ainda não estreou. 147 milhões de reais. Ele chega do Nottingham Forest para substituir Gregory, que foi para o futebol do Catar. Eu gosto muito do Danilo. O Danilo pode entregar uma coisa que o Gregory não entregava. O Danilo chega dentro da área. O Danilo finaliza mais do que o Gregory. E o Botafogo ainda está no mercado em busca de reforços, ou seja, vai gastar mais. Com o dinheiro fica mais fácil. Muito mais fácil. Essa questão de que fala que dinheiro não traz felicidade. Pro torcedor de futebol traz. Exatamente. Não é só pro torcedor também, não. Agora a gente vai ver imagens. Foi agorinha, tá? A apresentação do Jordan Barreira. É o menino que chegou aí para jogar no Botafogo. Cadê? Esse recebimento, né, dessa proposta. Obrigada. Creo que es muy lindo, como tú lo dijiste, estaba deslumbrado cuando vi a esa hinchada linda. Creo que es un estadio lindo, una gente maravillosa. Creo que es una familia y como lo dije, muy contento de estar aquí, de vestir estos colores y ahora con la ayuda de Dios demostrar todo lo mío también dentro del campo de juego y nada, seguir disfrutando, seguir dando lo mejor de mí. Bom, ele falou ali que a torcida é muito linda, que o estádio é muito lindo, que o Botafogo é uma família e que ele quer, obviamente, responder dentro de campo. Essas foram as palavras do menino Barreiro. Falei, né, Vene, aqui na semana passada, que encontrei com ele no clube na semana passada, que ele já foi lá assistir ao jogo, né, ao jogo contra o Vitória. E ele é um menino mesmo, a carinha de menino. Olha a carinha de menino dele aí, ele é um garoto, muito novinho, né, Pedrosa? Sim, novinho mesmo. Ele tem o quê? 18 anos, né, que tem o Barreira? E tomara que ele consiga seguir o caminho do Montoro, assim, pelo menos nesses primeiros momentos de adaptação, tanto na Copa do Mundo quanto aqui no Campeonato Brasileiro. O Montoro vestiu a camisa do Botafogo como se ele ainda estivesse no Vélez, que foi o clube que o revelou. O Barreira tem todo o potencial para conseguir fazer isso também.
Assim como o Flamengo, eu acho que o Botafogo é uma equipe coletivamente forte a ponto de você não jogar a responsabilidade em um jogador para resolver. Você tem jogadores ali que são pilares, que são experientes, como o Marlon Freitas, o próprio Barbosa, o John, o Savarino, entre outros, que vão poder dar essa tranquilidade para esses garotos, porque futebol, talento eles têm. E aí o Botafogo, que mais uma vez, hein, Vene, veio muito firme nessa janela. E o Botafogo tem uma coisa na metade do ano, não só trazer, mas como também enxugar alguns jogadores indo embora do Botafogo, né? Obviamente para equilibrar essa folha salarial, né? Claro, é importante. Quando a gente fala sobre contratação, é importante também a gente analisar as saídas, porque isso é importante. Você foi muito bem quando você fala enxugar a folha salarial e assim, custo-benefício, né? Por exemplo, Patrick de Paula com certeza não tem um salário baixo e não estava sendo utilizado, você empresta. O Danilo Barbosa, o Botafogo não é que está fazendo uma força para ele sair, mas já liberou, agora está nas mãos do Danilo Barbosa. Eu acho interessante também, é o trabalho de você saber construir o elenco. O Kaique também. O Kaique, exatamente. Já até se despediu do... Obviamente que esse trabalho é feito também com o treinador, não só com o treinador, mas o treinador lhe dá as opiniões, estilo de jogo, de jogador que vem para tentar reforçar o elenco, mas esse jogador é uma contratação super interessante, uma jovem promessa do futebol colombiano, e é o tipo de contratação que o Botafogo vem fazendo, olhando o mercado sul-americano, jovens promessas, contrata pensando no ganho técnico, obviamente, dentro de campo, mas também no ganho financeiro futuro. O que foi muito diferente do ano passado. A gente olha uma janela de 24, traz um Igor Jesus, que era um garoto jovem, né, mas já tinha uma bagagem, uma certa experiência, né, com bons números por onde passou e com muitos títulos também, ele ganha título em qualquer lugar que ele vai. Aí traz o Luiz Henrique, que na época se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. Depois trouxe o Almada, um cara que ganhou uma Copa do Mundo, né? Ele investiu mais em nomes que pudessem fazer a diferença. Lembrando que vinha de um ano muito fragilizado, com a cabeça do torcedor muito insegura. Começa um 2025, tem agora para esse ano um torcedor um pouco mais seguro, um pouco mais maduro, um time, como você fala, Pedrosa, com mais casca de campeão. Sim. E aí já começa o John a trazer um perfil bem parecido. Começa com o Jair, lá no início do ano. Entrega um cara que era um ídolo, que era o Tiquinho, dá mais dinheiro e traz um garoto que é uma promessa, que já até foi embora, que é o Jair. Agora vem o Montoro, que é um menino também. O Barreira, também um garoto. Então, assim, um movimento de mercado parecido pro John, né? O Botafogo, ele tem um departamento de scout que, além de grana para poder fazer essas contratações, o Botafogo ele tem um perfil muito claro, que é justamente esse jogador jovem que pode ser lapidado no Botafogo e que quando ele for lapidado vestindo a camisa do Botafogo, ele vai ter um valor ainda maior de revenda no futuro. Mas trouxe também jogadores prontos, como o Joaquim Correia, o próprio Arthur, que veio do Zenit, é um jogador que para mim ele tem condições de desempenhar de uma forma pronta, já é um cara lapidado e você consegue mesclar isso. O mais importante é que o Botafogo consegue entender o que o futebol atual pede: saúde. Fisicamente, o cara tem que estar bem, o cara tem que ter condições de fazer 30, 40 jogos. Obviamente vai errar também, como errou no Juan Cruz, como errou no Elias Manuel, como errou em outros jogadores, mas a linha de trabalho, quando o Botafogo tem uma conversa com o John Textor e ele fala assim: nós vamos abrir o cofre. O Botafogo é muito certeiro nesses jogadores que vão te dar o desempenho técnico, o poder de revenda, mas também a questão física, de ser uma equipe intensa que ataca o tempo inteiro. E um equilíbrio de experiência, que traz o Arthur Cabral e o Tuco também, Correia, exato, que é um jogador experiente. Por exemplo, o Barreira, ele custou ao Botafogo 4 milhões de dólares. Hoje, mesmo sem ele entrar em campo, ele já vale mais. Porque por ele ser um jogador do Botafogo, é muito mais difícil você tirar esse jogador do Botafogo. Ou seja, ele já está valorizado aqui. Óbvio que se ele performar, ele vai valer muito mais. Sim. Então, assim, o Botafogo está extremamente certo nesse tipo de contratação. E daqui a pouco, olha, teve uma... Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, e eu vou falar muito mais aqui pra vocês. Pra isso, assista o vídeo até o final. Mas antes, quer uma TV por streaming sem você ficar precisando de um cara na sua casa? Basta você ter internet no seu tablet, computador, no seu smartphone, na sua Smart TV. Isso tudo por um preço acessível que cabe no seu bolso. Tem um QR Code passando aqui na sua telinha. Caso não apareça na sua telinha aí, vou deixar o link fixado também aqui no primeiro comentário. Você entra no link que vai te levar diretamente para o WhatsApp. Lá você pode pedir seu teste grátis de 1 hora. Você já pode assistir o nosso Botafogo nesse jogo de sábado contra o Corinthians, por exemplo. São milhares de canais abertos e fechados. E não é só o futebol, não. Tem outros esportes para você se divertir também, tá? E é futebol nacional, internacional, que nem eu falei, canais abertos e fechados. Rapaz, filmes e séries, muita coisa eu uso, por isso eu recomendo.
É muito bom, é muito top, tá? Link fixado no primeiro comentário, ou se aparecer aqui o QR Code, é só você apontar a câmera do seu telefone para cá e escanear, que vai te levar diretamente para o WhatsApp. Lá você pode pedir seu teste grátis de 1 hora, você pode pedir isso a qualquer dia. Se quiser já chegar no dia do jogo, quiser assistir o primeiro tempo, por exemplo, você pode assistir aí com 1 hora, tá? Grátis. E tu vai gostar, tenho certeza. A gente já viu aí, a gente já falou bastante sobre as contratações atuais do Botafogo, né? O Barreira também já está inscrito no BIP, já pode estrear aí contra o Corinthians, né? O Danilo também já pode estrear, já está regularizado aí. E o Botafogo ainda não desistiu da contratação lá do Dantas, zagueiro Dantas do Novo Horizontino, que participa da Série B. O Botafogo já tinha mostrado interesse, tinha chegado num acordo ali de 8 milhões de reais, mas o Novo Horizontino queria receber esse dinheiro à vista, o Botafogo queria fazer um negócio, e o clube lá também queria que o Botafogo esperasse até dezembro, porque acha o jogador muito importante para essa fase do Novo Horizontino. Isso, enfim, é uma confusão, né? Libera ou não libera, só se for à vista, se não for, enfim. E o Botafogo vai marcar uma nova reunião com o dirigente do Novo Horizontino para falar novamente sobre Dantas. Me parece até que o próprio time Novo Horizontino já começou a buscar opções, peças de reposição pelo Dantas, ou seja, é uma negociação quase certa de que ele vá sim para o Botafogo. É mais um zagueiro que está chegando, já que a gente perdeu um zagueiro recentemente, tá? Eu quero falar aqui também com vocês sobre os jogadores que o Botafogo mandou embora ou foram vendidos. São 12 saídas do Botafogo e muitas delas a gente já acha que foi até tarde demais, né? Eu vou passar aqui bem rapidinho para vocês os nomes dessas baixas, tá? Para vocês ficarem por dentro de quem está saindo do Botafogo, sem contar Igor Jesus, Gregor, que a gente já sabe que foram vendidos e tal. Mas mesmo assim eu vou falar aqui só para vocês ficarem por dentro. O Rian Cruz veio aqui, o atacante veio por muito dinheiro, com uma expectativa muito alta. Não deu certo, tá? Vai ser emprestado pelo Botafogo. O Patrick de Paula também está indo embora, mas tem contrato com o Botafogo até 2026, então ainda pertence ao Botafogo. Pode ser que ele retorne ao Botafogo, mas nesse momento está sendo emprestado. Rafael Lobato, tá? O Serafim, zagueiro Serafim, o Yarley, atacante. Danilo Barbosa, né? O Botafogo já avisou o jogador que não ia renovar contrato com ele. Então provavelmente ele vai para o Atlético Mineiro ou Fortaleza. O Gregor foi vendido. O Jair também foi embora. Igor Jesus. Cauê, volante. Elias Manuel e o Cauã. Esses são os 12 jogadores. Alguns vendidos, outros emprestados. E muitos deles eu acho que já poderia ter ido embora há muito tempo do Botafogo, mas alguns ainda com contratos, então pode ser que no final do ano retorne ao Botafogo caso não haja renovação de contrato. Quero falar também do Matheus Ponte, né? Ele recebeu uma proposta altíssima de mais de 30 milhões de um clube árabe e o jogador disse não. E aí o Botafogo nem abriu negociação, já que o desejo do jogador é permanecer no Botafogo. Ele acredita que com o seu latinho ele tá tendo até mais espaço do que ele estava tendo antes. E lembrando que o Ancelotti está tendo essa semana inteira para treinar o time do Botafogo. Vamos ver como é que ele vai vir com a escalação para esse jogo de sábado contra o Corinthians. Estou muito curioso. Então o jogador recusou essa proposta e a própria diretoria do Botafogo acha que ele vai se valorizar ainda mais caso continue sendo usado e fazendo boas partidas pelo Ancelotti. Ele pode ser vendido até por um valor mais alto, e é isso que todos nós também esperamos, já que desde quando ele chegou ao Botafogo fez partidas boas, fez partidas ruins, mas nunca se firmou também como titular no Botafogo. Então 30 milhões é um bom dinheiro, né? O Gregor foi embora por 40 e pouco, tá certo? Tem a idade, tem isso tudo, mas não era um valor ruim não, mas o jogador quis ficar e vai permanecer aí no nosso Botafogo. Então é isso, informações rapidinho. A gente já viu na matéria, o Botafogo ultrapassou os 600 milhões de reais em contratação, praticamente dobrou do ano passado para esse ano. A mídia está louca, está loucura com essas contratações do Botafogo de última hora, a maior contratação do futebol carioca, aí o Danilo chegando por muito dinheiro. Então assim, o Botafogo fazendo história a cada dia que passa. Agora é aquilo, vamos ver se esse time que está sendo montado, novo time, vai da Liga, e se a gente consegue beliscar pelo menos um título aí, quem sabe na Copa do Brasil, um título inédito, a gente ainda não tem, nossos concorrentes aqui já tem, né? Falta o Botafogo, ganhamos uma Libertadores, Brasileirão, quem sabe? O Brasileirão começou a se formar cada vez mais os times que vão brigar ali, né? Ontem o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1, tá na vice-liderança com um jogo a menos do que o Cruzeiro, que empatou o seu jogo contra o Corinthians fora de casa, tá 1 ponto a mais que o Flamengo. Lembrando que eu falei, o Flamengo tem um jogo a menos.
O Palmeiras venceu o Fluminense. Olha, o Fluminense desde quando voltou da Copa do Mundo de Clubes não ganhou nenhum jogo, são 3 jogos, 3 derrotas. O Palmeiras está ali na 3ª colocação. O Bragantino, se não me engano, acho que perdeu na rodada. O Botafogo não jogou, então nesse momento agora, o Botafogo tem 2 jogos a menos com 25 pontos. Tá? Se ganhar esses 2 jogos, chegaria a 31 pontos. Então entra de vez na briga, mas aquilo tem que vencer esses 2 jogos atrasados para assumir ali a 3ª, a 4ª colocação, quem sabe, né? O Palmeiras tem um jogo a menos, o Flamengo tem 1 e o Botafogo 2, então chegaria ali, né, pelo menos na 5ª, não sei se chega na 4ª colocação, tem que olhar a tabela aqui, mas enfim, chegaria de vez na briga, mas tem que vencer esses jogos atrasados. Um deles foi contra o Grêmio de ontem, seria o jogo de ontem. O Grêmio teve que jogar a Sul-Americana, foi eliminado, então Vasco, Grêmio, tudo eliminado aí da Sul-Americana. Acho que o Fluminense ainda está vivo na Sul-Americana, né? Mas esse seria o jogo, um dos jogos atrasados do Botafogo seria contra o Grêmio, por isso que não teve, porque o Grêmio jogou ontem pela Sul-Americana. Bom, então é isso. Informações do nosso Botafogo. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!